Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento, Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Tenda Cigana. E hoje, assim como eu postei no Facebook, sejam todos convidados. Falar de lendas ciganas é contar um pouco da história deles, contar um pouco desta egrégora, né? Fazer com que a gente sonhe um pouco com eles e acredite em tudo que vem acontecendo, né, na nossa vida, como eles veem a vida e o que aconteceu. E aí em fatos passados que mudaram um pouco aí a nossa história. Então as lendas ciganas, elas são tão importantes quanto as nossas histórias. Elas em um certo momento se juntam sim com as nossas histórias, com a nossa realidade, né, e com o nosso grande Brasil. Mas antes disso, nós elevamos o nosso pensamento ao Pai, agradecemos mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, mais este ar que respiramos, aos nossos guias orixás e protetores, que derramam a sua luz, o seu amor e o seu carinho sobre nós, aos nossos guardiões e guardiãs, que nos trazem o vigor, o desejo de vencer e de viver, nos fazem a guarda de todo esse programa e a guarda das nossas vidas, para que essa egrégora do povo cigano passe, deixe a sua mensagem, a sua alegria e os seus conhecimentos. E mais uma vez nos dão a oportunidade de compartilhar um pouco mais da sua história. Então sejam todos bem-vindos ao Tenda Cigana, falando para vocês das lendas ciganas. Mas antes, boa tarde, seu Alan. Boa tarde, professora Rose, tudo bem? Graças a Deus, e você? Muito bem também, boa tarde a todos os ouvintes, sejam bem-vindos ao vivo, 4 horas e 3 minutos, Tenda Cigana, sempre muito especial. Né? Muito. Então hoje, tanto Tenda quanto Magia, eu já publiquei, nós vamos falar sobre lendas ciganas. Por que falar das lendas ciganas, né? Porque quando os ciganos estavam aqui, eles deixaram a sua história, hoje trabalhando espiritualmente, muitos deles, claro, formando as suas grandes egrégoras, permitindo aí muito dos seus conhecimentos, mas tem muitas lendas que a gente sabe muito pouco. Realmente eles não abrem muito, mas tem umas que vão aí se encaixando, falando um pouco da história deles, e conforme nós vamos aprendendo sobre as lendas, nós vamos entendendo um pouco do recado também dos ciganos aqui trabalhando. Então, eu vou falar, claro, de algumas lendas que elas fazem parte, vamos dizer assim. São histórias que nós temos que saber, vamos colocar assim. Legal, e é interessante, lendas também é aquela coisa que só... É uma coisa que só dava para ser contada dessa forma, para aquela região, para aquelas pessoas, né? E hoje a gente consegue interpretar isso para compreender, né? Exato. Então, assim, é muito bacana que a primeira lenda que eu conto para vocês é do cigano Jacó e ali a participação de um cigano na vida de Jesus. É a primeira lenda que eu vou contar para vocês, né? E para que vocês vejam aí, essa história, essa lenda, ela se funde sim com a crucificação de Jesus. Muitos falam daí que essa é a mensagem que o Cristo deixa para os ciganos, e a partir dali os ciganos ficaram realmente alerta, porque ia aparecer aí uma prometida que Jesus havia dito. Então, a lenda do cigano Jacó Cigano Jacó, olha só, o nome dele, é claro, ele é um nome, né, judeu, que está ali. Ele estava com toda a sua, vamos dizer assim, um ferreiro que estava fazendo uma passagem, tá, ali por Jerusalém. E, infelizmente, coincide com a prisão de Jesus. E essa é a lenda, tá, que coincide ali com a prisão de Jesus. E ele era um ferreiro. Tá? Com isso, como ele era um viajante, estava passando pela Palestina, e ali os romanos decidem, vamos crucificar Jesus, vamos crucificar, nenhum ferreiro, vamos dizer ali, ou carpinteiro judeu, quis fazer os cravos da crucificação.
Nenhum. E aí, por ser um cigano e ser um viajante, estar passando por ali, os ciganos obrigaram a esse ferreiro cigano a fazer os cravos da crucificação. Nossa. Exato. E ali ele foi obrigado, mediante a quê? A estar com a família correndo perigo e a todos que estavam junto com ele correndo perigo, ele faz os cravos da crucificação. E não basta só fazer os cravos, ele teve que participar da crucificação. Nossa. Isso, então a lenda conta que Jacó, quando chegou no mestre para crucificá-lo, começou a chorar, porque ele falava, olha, Senhor, meu povo não vê maldade em ti, né? E eu sou obrigado a fazer isso contigo. E ali em pranto, chorando, contando aquilo para Jesus, e Jesus, envolto de muita dor, falou para ele que ele não se preocupasse. Sim. Que ele estava ali a entender o que estava acontecendo, mas que ele deixava um recado para os ciganos, que eles ficassem alerta para aquela que sairia das águas, que viria uma prometida para a vida deles, e que eles ficassem atentos para a virgem que ia sair das águas. Com isso, claro que Jacó fica com aquele recado, ele leva para os ciganos esse recado. Então, olha só o bacana dessa lenda, né? Que já vai dar o link aí com a história, claro, de Santa Sara, né? Sara estava tão pertinho, mas Jacó não sabia de Sara. Sara fazia parte da casa das Marias, que cuidava tanto de Jesus quanto dos apóstolos. Sara estava lá, segundo a lenda, Sara estava a cuidar exatamente dos apóstolos, das coisas. Sara foi aquela que viveu com Cristo. Mas olha a visão dos ciganos ali sendo obrigado pelos romanos a participar de algo que eles não gostavam, não queriam participar. Porque uma coisa que tem na história que é muito importante sobre os ciganos é que eles não participam das guerras. Muito pelo contrário, eles fazem aquilo que está atrás das guerras. Então, normalmente tem história dos ciganos que cuidam dos feridos, dos machucados, com as suas ervas e com seus conhecimentos, mas eles não participam de guerras. E ali participando de uma crucificação, sendo obrigado ali a participar de uma crucificação. Então, ali, aquele momento, Jacó amaldiçoa os romanos, diz que prevê a queda do Império Romano, né? E, chorando em lágrimas, termina o seu serviço e vai embora de Jerusalém. Ele não quer ficar em Jerusalém, porque Jerusalém é aquele lugar que está amaldiçoado. Então, para ele fala, não quero ficar mais aqui. Mas Sara estava onde? Muito pertinho. Porque depois que teve a crucificação do Cristo, continuando a lenda, teve a crucificação, depois de 3 dias houve-se ali, né, a previsão do roubo do corpo de Cristo e, claro, não podiam mexer com José de Arimateia, porque foi José de Arimateia que deu os tecidos, o linho que enrolou Jesus, né? Mas ele, com o seu escravo, mais as 3 Marias, inclusive Sara, foram colocados naquela barquinha que sai de Jerusalém e atravessa o mar Mediterrâneo. E um tempo depois, esses ciganos realmente veem a saída da virgem que sai das águas, que é Sara, segundo o que Jesus disse. Olha. Não é? Então, assim, é bem bacana. Eu quis contar isso para que vocês vissem que, às vezes, as histórias, elas contam uma parte, e depois a outra, e depois a outra. Então, quando eu conto hoje a história de o cigano Jacó para vocês, é desta passagem, tá? Que a lenda conta da passagem dos ciganos em Jerusalém, tá? E ele era um ferreiro que foi obrigado a fazer os cravos da crucificação de Jesus, tá? Nisso, nem sei quantos quilômetros seriam ali, atravessando o mar Mediterrâneo para se chegar no sul da França, em Petit-Roné, Sara sai realmente das águas. Não sei quanto tempo eles ficam no mar, mas Sara sai das águas. Mas ela sai das águas com uma fé e com uma visão muito diferente daquela que os ciganos tinham passado em Jerusalém. Tanto que quando ela chega na França, quem que fala do Mestre Jesus?
Sara para os ciganos. Ela é acolhida por eles e ela que começa a contar os feitos do Cristo, ela que começa a contar as passagens do Cristo. Por quê? Porque, segundo a lenda, ela vivia na casa. Ela era, sim, uma escrava que José de Arimateia tinha emprestado para as Marias, mediante ao serviço que tinha na casa onde o mestre estava, onde Jesus estava. E se você for ver, é muita gente mesmo, né? São 12 apóstolos, mais Jesus 13, mais 3 mulheres. É muita gente numa casa só. Então é muito serviço. Então, com isso, ele empresta a Sara, né? O nome de Sara quer dizer princesa, né? É um nome, e ali também um nome judeu. Então, Sara vai e, junto com as Marias, é todo mundo colocado nessa barquinha. Mas é ela que fala do Cristo na Europa. Isso é muito importante, porque sai daquele círculo vicioso, sai daquele ar da crucificação ali do mestre, e ela conta na Europa ali do que o mestre tinha feito. Então ela fala da fé que ela havia vivenciado, dos conhecimentos. E com isso que é Sara que conta que os ciganos hoje falam que o maior dos ciganos é Cristo. Assim como eles. Não tinha terras, não tinha lugar, pregavam a palavra e levavam ali dos seus conhecimentos. Então, por isso que é tão importante o Cristo para os ciganos. Incrível isso, hein? É bonito, né? Mas tão bonita é a próxima história que eu vou contar, a próxima lenda. E só deixa eu fazer uma pergunta antes de você entrar na outra. Essa fé ainda, os ciganos têm em Cristo? Claro. Claro, como o maior dos ciganos, sim, até hoje. Até hoje. Assim como aqui no Brasil já é bem legal isso, né? Porque aqui no Brasil, os ciganos, eles têm tanto Santa Sara nas suas casas, quanto Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Ambas saíram das águas. Sim. Então, ambas são também as suas padroeiras. Santa Sara, por trazer essa lenda aí do Cristo e ser a que conta do Cristo. E pelos milagres, claro que a lenda dela conta, né? Das passagens, dos caminhos de fuga que ela dava para os ciganos enquanto ela viveu com eles, depois dessa saída do mar, que ela fala para os ciganos, não, com a sua clarividência, olha, não segue por ali, segue por aqui. Então, Sara, na verdade, quando viveu com os ciganos, ela deu caminhos de fuga para que os ciganos não fossem ali maltratados, não fossem ali judiados, não fossem ali trazidos para serem maltratados e judiados, ou muitas vezes, como eu já contei para vocês, teve muitos ciganos que foram deportados, e essa deportação aí traz sérios problemas, e com isso é esta a mudança que é feita aí. Então, Sara, ela ajuda para que os ciganos encontrem, né, os seus caminhos e não sofram, os seus filhos não sofram, as famílias não sofram. E ela vai. Quando Sara falece, né, que Sara parte ali para o mundo espiritual, vamos falar assim, o que acontece? Acontece que começam-se os ciganos a fazer os pedidos. Quais são esses pedidos? Para que Sara realize os desejos de gravidez, que Sara realize ali, dê a inspiração nos caminhos de fuga, que Sara traga toda a abundância para a vida também dos ciganos. E os milagres começam a acontecer. Então, Sara passa, sim, a ser reverenciada. Eles fazem uma gruta especial para ela, né, lá em Saint-Marie de la Mer. Saint-Marie de la Mer é as Santas Marias que saíram do mar. Essa é a tradução. Tá? Já diz isso, já colocaram o nome da cidade. Saint-Marie de la Mer é as Santas Marias que saíram do mar. Então, mas tudo isso, aonde está a grutinha? Que sai essa santa aqui para os ciganos, que foi o aviso que Jesus deu aonde? Na crucificação, que sairia uma virgem que iria trazer o quê? A mensagem, né? E um novo conhecimento, um novo amor e um novo caminho. Então, isso é ali a história de Santa Sara, né? Que se juntam, né? Elas se cruzam. E uma, claro, vai complementar a outra, certo? Isso. É muito bonito mesmo, né? Que como a fé, como Sara, mesmo tendo o cigano Jacó passado por esse momento ali tão difícil da crucificação, tão difícil ali com o povo cigano,
passando ali um momento tão difícil, como ele leva, sim, toda a sua força, a sua luz e os seus conhecimentos para que os ciganos não viessem a sofrer, os ciganos não viessem a ter ali os seus problemas, né? Ele cuida das suas famílias, ele cuida, sim, das coisas que estavam acontecendo, para que os males ali não tivessem nenhum mal, mas isso não quer tirar do coração dele toda a tristeza que ele sente em ter que fazer um grande mal ao Nazareno, né? Então isso é muito importante colocar isso. Mas Jesus deixa essa mensagem que vai sair das águas uma virgem, tá? Que vai ser, sim, vamos dizer, a grande santa ali dos ciganos. E Sara realmente cumpre a palavra dela, né? E na própria lenda dela conta que quando eles estavam no mar, Sara, pela fé que ela tinha em Jesus, pelo aquilo que ela tinha ouvido e vivido na casa das Marias, ela se ajoelha na barquinha e pede para que todos que desçam ali, se todos desçam com vida daquela barquinha, né, ela seria, sim, escrava do Cristo. Por isso que ela usa o diclô na cabeça, porque ela é escrava dos conhecimentos do Cristo. Então ela ia falar do Cristo para as pessoas, né? Vamos dizer, abrir a fé das pessoas. Eu vivi com uma pessoa que ela tinha um grande conhecimento, e ele falava da fé, do amor ao próximo, e que nós não fizéssemos mal ao outro e tudo mais. E ela faz isso, né? E cumpre. Então, sim, para os ciganos, Cristo é o maior dos ciganos. Legal isso, hein? Não é? É lindo, né? Lindo a história ali, como elas se juntam, né? Como elas vão ali contando, né? Trazendo as lendas e tudo mais, né? E aí, agora eu vou entrar aqui em uma lenda de como aqui nasce a história de um Exu cigano. Olha. Como nasce? Exato. Então, eu vou falar do Exu Lerru, o Mouro cigano. Tá? O Mouro quer dizer o seguinte, tá? Que ele tem o quê? Ele é um espanhol, mas que ele tem uma descendência árabe. Então, na Espanha, quando chama, o povo Mouro, o povo quer dizer isso, que ele tem uma descendência ali que faz aquela mistura. Então, ele tem uma passagem, sim, ali na Espanha. Então, a história desse cigano, que ele escolhe trabalhar na esquerda, é muito importante isso. Que aí a história agora ela se completa e mostra para vocês que ele escolhe trabalhar. Não é que ele trabalha, ele escolhe trabalhar na esquerda. Então, assim, que é o seguinte, teve conta a história desse Exu cigano, que ele foi um cigano que se chamava Lerru. E ele chegou aqui no Brasil, assim como os africanos, deportado. Deportado, tá? Mas qual era a diferença dele, né? Ele sabia ler. E ele foi vendido, tá, para um grande armazém, e a diferença dele era essa, ele sabia ler, então como ele sabia ler, sabia fazer contas, ele teve um cargo o quê? De liderança, um cargo de confiança ali para cuidar daquele armazém. E aqui na história do Brasil, de fato, os ciganos não são escravos, em nenhum lugar do mundo os ciganos são escravos, né? Eles são às vezes rejeitados e deportados, sim, mas não escravos. E o cigano Lerru, ele está ali trabalhando. Mas esse trabalho dele dava para ele uma capacidade, vamos dizer assim, e até porque ele viu muita tristeza, ele viu muita coisa no trajeto, vamos dizer assim, dessa passagem de vindo, deportado, tanto sofrimento, ele começa a ajudar as pessoas. Ele começa, mesmo ele passando por situação difícil, mesmo ele correndo riscos, ele começa a ajudar as pessoas que ele vê que está ali precisando, ele vê que está ali e que ele pode fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Com isso, muito bacana, que ali um tata, deixa eu explicar para vocês, um tata, né, Alan? Você que sempre está com o Marcelo, né? O tata quer dizer é um pai, não é isso? Sim. É um pai, que é um pai ali africano. Então, o que ele faz? Tá? Ele inicia o cigano Lerru nas tradições africanas. Mas ele inicia por quê? Porque ele vê que, vamos dizer assim, ele está ajudando tantas pessoas, então vamos dar uma proteção extra? Então ele inicia esse cigano
nas tradições africanas, mas por causa do quê? Dos fundamentos que a religião tem. Então, o que esse Tata preocupava-se tanto? Em ter, sim, um guardião cigano e um guardião Exu junto com o Leru, para que cuidasse ele de ataques provenientes do negativismo existente, desse todas as indicações para que houvesse o quê? Os cuidados espirituais, mas pelo que ele exercia, que era ajudar o próximo mediante a tanto sofrimento que ele via em volta. Então, esse Tata, esse pai aí, né, africano, inicia esse cigano na tradição africana. Tá? E com isso, tá, ele continua ali suas passagens, ele continua ali dentro do culto africano, né? E essa lenda é bacana que você vê, os ciganos eles escolhem trabalhar na Umbanda, né? E isso eu explico para vocês, se der tempo de contar a lenda de Carmen, claro, mas que eles escolhem, mas pelos 7 elementos que eu falei, né? Os 7 verbos dos 7 tronos divinos, mas também por este sofrimento, né? Que os ciganos são deportados, vêm os africanos escravos. Então, todo esse sofrimento, quando cai aqui no Brasil, um começa a ajudar o outro. E é o que eu já disse para vocês que para mim acontece. As mulheres, assim como no baralho e no jogo de búzios, elas trocam seus conhecimentos, assim como os ciganos vêm ajudar para que os irmãos africanos sofram menos. Até porque eles também estão sendo deportados. A única condição que eles têm de melhor é o conhecimento de ler e escrever, né? E que o cigano não tem tanto assim. É só o suficiente mesmo para ler, para escrever e para se locomover, nada além. Então, mas mesmo assim, existe o amor, o cuidado de ver que estão tentando sobreviver. Por isso que eu falo que aqui existe algo que não tem realmente em nenhum lugar, que é esse amor, essa compaixão e de um irmão ajudar o outro. Isso é muito bonito que se tem aqui. Bom, a convivência é uma coisa que eles precisam, de uma forma ou de outra, estar bem, né, com as outras pessoas. Lógico, e estando bem, na hora que... Você sabe que é mais importante você ter um bom relacionamento com o seu vizinho do que com o seu parente, né? Sim. Por quê? Na hora do aperto, quem te socorre é seu vizinho, não é o teu parente que vai sair não sei de onde. Não é verdade? Para vir te socorrer. Então, quando você precisa de socorro, quem te socorre, na verdade, é o teu vizinho. Então, quem estava ali do lado deles, precisavam de cuidados. Porque na hora de um aperto, quem socorre é quem está do lado e não quem está longe. Então, todo esse coração e toda essa, para mim, é o que faz a grande diferença mesmo. Faz a grande estrutura ali na história. E com isso, claro, passou-se o tempo, esse cigano veio a falecer, não demorou muito tempo, ele começa a trabalhar, tá? Ele vem pela primeira vez, tá? Num culto, claro, num culto de candomblé, numa casa no Rio de Janeiro, e ali na gira, né, ele aceita o nome de Exu cigano, mas é porque ele escolhe trabalhar. Então ele chama-se Leru, ele é um Exu cigano, mas ele escolhe trabalhar na esquerda, porque pelos feitos que ele fez em vida, ele poderia escolher trabalhar na direita, mas ele vai para uma casa espiritual que há as divisões, ciganos que trabalham na direita e ciganos que trabalham na esquerda, e ele escolhe trabalhar na esquerda. Então, é muito, muito bacana como o dirigente ali, quando começa seu trabalho, deixa o cigano, que ele começa a trabalhar, ele traz tudo isso e escolhe. Por quê? Eu sou, assim como o guardião da meia-noite, meus serviços são melhores, eu sou muito mais, vamos dizer assim, eu posso executar muito mais as coisas estando do lado esquerdo do que estando na direita. Então, assim, é muito bacana como eles escolhem aonde eles querem ficar e trabalhar, né? Então, esse Exu cigano, ele vem e trabalha e faz todas as suas coisas, e ele tem hoje, claro, a sua grande egrégora espiritual, que está aí fazendo os trabalhos, né? E mais para frente, é claro que eu vou contar dos ciganos que trabalham na Jurema, os ciganos, né, que trabalham aí nessas forças divinas, né, e vão aí levando seus conhecimentos. Com certeza. E os ciganos, eles vão se adaptando, né? Eles são flexíveis quanto à forma de trabalhar, vão conseguir realizar o seu trabalho dentro da necessidade daquela linha, né, professor?
Exatamente. O importante para eles é trabalhar. Sim. O importante para eles não é, vir e... Eu sempre brinco com essa história, tá? Cigano não olha a placa que tem na frente da casa. Sim. Não olha a placa. Não olha que placa que está lá, não sei. Eu vim trabalhar, posso? Se eu vim trabalhar, eu fiz o que eu tinha para fazer, fiz, ok, fui bem recebido, muito obrigada. Terminou os trabalhos, eu vou embora. Então, isso é que é o bonito do trabalho dos ciganos, né? Eu me dou bem com todas as raças, com todos os povos, faço o meu trabalho e dou o meu recado. Se eu trabalho na esquerda, tá tudo bem. Se eu trabalho na direita, tá tudo bem. Se eu vou trabalhar numa casa de Umbanda, ótimo. Se ela é Kardec, tudo bem também. Se eu vou numa casa esotérica, tá bom, vamos trabalhar com cristal, com radiestesia, não tem problema. As ferramentas, elas estão lá. Todas elas podem ser trabalhadas. Qual é o importante? Levar esse apoio, essa ajuda, fazer com que aquele consulente que veio buscar saia com a palavra amiga, saia com o socorro de dentro do seu coração. Bacana. Não é? Bom, eu vou contar aqui para vocês, eu acho que essa grande egrégora dessa grande cigana, eu tenho várias alunas que trabalham, né, as ciganas trabalham dentro da força dessa cigana, né, que tanto tem também para nos alegrar, tanto tem para nos trazer, né? Então vamos contar um pouquinho da Esmeralda, porque assim, a lenda da Esmeralda é muito bonita também. Então assim, o que eu gosto muito na Esmeralda é que é o que ela faz, né? Ela faz mesmo parte do clã dos ciganos da cura, e a cura para ela é algo tão, vamos dizer assim, simples, é algo tão fácil de fazer, né? Era muito comum de encontrar as pessoas trabalhando, né? Exatamente, né? Então ela trabalha com baralho, ela trabalha com pedras, ela trabalha com comida, ela trabalha com água, com banhos. Então, assim, é uma cigana tão versátil, essa grande egrégora da cigana Esmeralda, né? Que ela é uma bela cigana que, segundo, né? Até tem filmes que contam para ela, que tentaram, né? O Corcunda de Notre Dame é um dos filmes que retrata aí um pouco da cigana Esmeralda, né? Ali, mas não mostra de fato, né? Todas as características da Esmeralda, né? Mostram a parte da cigana que faz falcatrua, que dá umas enroladas, que sai das situações difíceis, né? Mas não é isso não, tá? Esmeralda é aquela cigana que o que ela pega na mão, ela traz isso, ela, junto com o que ela tiver, ela vai fazer uma ferramenta para levar a cura. Então, isso é que eu acho muito, muito, muito bacana, que é como ela trabalha. Então, ela viveu uma parte na França, na Espanha e em Portugal, quando ela estava aqui. Ela adora, claro, tachos, facas, colheres, né? Porque ela é a protetora da fartura. Então, assim, todos que trabalham com a cigana Esmeralda trazem isso, ela traz isso para os seus médios, ela intui, né? Quantas vezes os alunos não falam, eu tô com vontade de fazer um pote assim, um negócio assim, não sei o que assim. Aí eu sempre pergunto, então, como é o nome da cigana mesmo? Aí eles me respondem, normalmente é uma esmeralda que está ali derramando dos seus conhecimentos, intuindo, ensinando um chá que mistura com não sei o que e faz não sei o que, e acaba realmente dando tudo muito certo, esse trabalho dela. Então eu sou uma daquelas que eu, né, acompanho ali de perto muito do trabalho dessa cigana, que quando ela está em trabalho, tudo que passar pela mão dela, ela vai. Se for sementes, ela vai fazer ferramentas. Se for alimentos, ela vai fazer um meio de se trabalhar. O que for, vai se fazer. Então, assim, ela é a protetora da fartura, né? É uma feiticeira da comida. E ela é a que ensina a fazer os feitiços com as coisas que a gente come, né? Então, um perigo isso, mas assim, um perigo. Então, até quando elas nos contam, quando elas estão em terra, eles nos contam, sim, que muitas vezes, né, os ciganos espirituais, eles contam, eles fizeram muitas coisas boas e também algumas coisas ruins. Então, esses conhecimentos, assim, são bons conhecimentos. Hoje, nós temos que direcionar para o bem,
lógico, assim como eles nos aconselham, direcionam para o bem, sejamos ótimas ferramentas da espiritualidade, né? Mas eles contam que eles fizeram arte, sim, e tem, sim, algumas coisas aí, e é claro que eles estão trabalhando para reparar erros. Pode ter certeza, há erros e acertos, mas precisam todos ser reparados, né? Isso é muito bacana, né? Então, ela é essa cigana que, além de ser protetora da fartura, faz também as suas curas com o que ela tiver, pedras ali, água, ervas, comida. Então, é uma grande feiticeira realmente que faz, mas ela é uma feiticeira diferente, que ela lê sorte também, e ela pede sempre para aqueles que trazem ela, que trabalham com ela, o baralho, porque ela lê baralho também, mesmo tendo todo esse conhecimento, né, e ser uma protetora que traz a cura. Mas ela também lê sorte, e isso é muito bacana de se ver dentro daqueles que trabalham com a cigana esmeralda. Mas ela é uma arteira, vamos falar assim. Arteira. Então, assim, e foi uma cigana que também levou muito dos seus conhecimentos, né? Ela levou curas, ela levou realmente muitas coisas, mas ela trouxe também ali, querendo ou não, quando os ciganos tinham que sair, ir para um caminho de rota, fazer alguma coisa, eles tinham que usar daquilo que eles tinham em mãos. Então, claro que tudo ali teve uns percalços, vamos falar assim. Mas ela é, sim, uma grande cigana. Eu adoro essa frase, que ela é protetora da fartura e dos alimentos. E ela é mesmo. Onde tem sempre, onde tem uma cigana esmeralda, sempre tem fartura, muita fartura. É muito bonito de se ver. Sabendo disso, nós podemos até recorrer à cigana, mesmo que ela não seja aqui. Sem dúvida, sem dúvida. É por isso que, quando a gente sabe quais são os clãs que ela trabalha, então, Esmeralda é uma cigana que trabalha no clã dos ciganos da cura, né? Principalmente vamos dizer assim, no trono dos ciganos do conhecimento, no trono de Pai Oxóssi, vamos colocar assim, Pai Oxóssi e Mãe Obá. Pai Oxóssi que traz toda a sua prosperidade com os alimentos e com toda a sua fartura. Mãe Obá que traz toda a concentração disso tudo. Então, Esmeralda, ela é uma cigana que trabalha ali alinhada, tá? Com a força de Pai Oxóssi. Tá? Você vê que a energia dela não é uma energia dos ciganos da cura, dos ciganos do Oriente, né? Então, assim, por exemplo, o cigano Jacó, ele é um cigano que trabalha no clã dos ciganos dourados. Por quê? Porque é uma restauração de fé. E também um cigano dourado, porque ele equilibra, mesmo eles passando por momentos difíceis, eles são equilibradores. Então, os dourados, eles vão trazer ali, ele faz parte de uma linha do povo do Oriente e ele traz ali o equilíbrio físico, emocional, financeiro e espiritual, mesmo tendo que ir passando por adversidades. O cigano Lehu, ele é um cigano que escolheu ser um cigano guardião. Ele escolhe trabalhar dentro de uma linha dos ciganos guardiãos, ser um guardião dos seus conhecimentos, ser um guardião para que guarde as pessoas dos perigos, porque foi o que ele ganhou em vida desse Tata. Então, ele escolhe fazer toda essa parte, né, de ser ali, vamos dizer, fazer todo um trabalho de um guardião, vamos colocar assim, né? E Esmeralda, ela trabalha ali com curas, mas são curas rápidas, curas imediatas. As pessoas precisam de curas, precisam de farturas, precisam resolver, elas precisam de curas imediatas. Vamos colocar assim. E é o que o clã dos ciganos da cura, que trabalham dentro da força de Pai Oxóssi e Mãe Obá, fazem. É o que a gente chama de pronto-socorro. E eles estão ali para dar os primeiros socorros. Então, quem precisa de uma ajuda assim rápida, instantânea, de curas instantâneas, uma velhinha verde para Esmeralda, perfeito. Perfeito. Bom, agora eu vou falar de uma cigana, né, que dá tempo de falar, ela é uma das bravinhas. Eu chamo ela é uma das bravinhas. Mas eu entendo por que ela é tão, vamos dizer assim, ela é séria, né? Porque muitas vezes todo mundo acha que os ciganos sempre são todos alegres, eles são. Mas quando eles têm que
dar conselhos, colocar, centrar, eles são muitas vezes sérios, ríspidos, duros, vamos colocar assim. E a cigana Madalena, ela é uma cigana assim, séria, centrada, né? Que ela é uma grande amiga e ela veio ali resolver, ajudar a resolver também. Uma cigana que trabalha no clã das ciganas do amor e trabalha no clã das ciganas do vento. Então ela ajuda a resolver o quê? Problemas, claro, de ordem emocional, mas ela traz uma característica que é muito peculiar das outras ciganas, que ela cuida aqui dos problemas, vamos dizer, com o sexo. Mas o que é isso? Em vida, Madalena, ela me sofre uma brutalidade sexual. Então, hoje, espiritualmente falando, ela é aquela que ela tenta resolver os problemas emocionais para que não se chegue à violência, não se tenha violência e muito menos venha a acontecer atos sexuais violentos. Então, ela pede todo um comportamento, ela é muito dura em relação a isso, ela não fale com ela sobre traição, muito menos sobre leviandade, porque se um dos médicos estiver trabalhando e ela for uma Madalena, você está frito, entendeu? Porque ela vai ser muito dura e incisiva, porque ela está aqui, em vida ela passa sim por esses problemas, a lenda dela conta que ela sofre sim ali abusos sexuais, e hoje ela é aquela que tenta guardar as pessoas para que isso não aconteça. Interessante isso. Bastante, né? Porque cada uma delas tem uma particularidade, né? Tão bonito isso, assim como a Sulamita, ela é aquela cigana que quem tem problemas de parto, quem está com problemas na gravidez, qual é a cigana que vai cuidar disso? A cigana Sulamita. Por quê? Porque ela foi aquela que ela conta na história dela. Eu morri de parto. Sim. Então, morri dando à luz ao meu filho. Então, eu vou cuidar para que as pessoas não passem por essa dor. Então, a grande egrégora que essa cigana aí vem a trabalhar, a Sulamita, para que esses não sofram aí de dores no parto, tenham ali uma gravidez, ela que traz essa magia para que as pessoas tenham partos tranquilos, né? Ela é aquela que desamarra os partos complicados, ela traz toda ali a benevolência. Já a Madalena é aquela que ela tenta, através dos seus aconselhamentos, né, descentralizar, desestabilizar, né, colocar as coisas, aquilo que está desestabilizando, descentralizando, e a falta de amor ou a banalização desse, ela pode auxiliar pela sua influência ali benéfica para que as pessoas encontrem o melhor caminho. Então, assim, não vai falar de banalidades com ela ou sobre traições. Olha, eu sei que ele é casado, mas eu quero ficar com ele. Eu pedir isso para a cigana Madalena, como eu disse, você está frito. Então, não peçam isso. Ou de repente a pessoa está vivendo isso e pedir à cigana alguma coisa, né? Já pensou, está vivendo isso e conta para a cigana? Pô, conta para todas, menos para a Madalena. Por quê? Porque ela vai ser aquela que vai dar aquele, vamos dizer, chacoalhão, vai tentar ali mostrar para a pessoa que não é isso que deve se viver, vai falar para a pessoa que ela tem que, os aconselhamentos que ela vai trazer são aconselhamentos para que a pessoa busque o amor verdadeiro e não que venha a destruir famílias ou trazer sofrimentos ou a se desvirtuar a energia sexual, né? Por um simples desejo, por uma simples banalidade, né? Por um momento, vamos colocar assim. Não, ela vai fazer com que as pessoas entendam que esta energia é uma energia conciliadora, é uma energia para compartilhar. Né? E assim como o amor verdadeiro, o sexo também. Então, ele não pode ser feito um objeto que você tem 1 minuto de prazer, 2 minutos de prazer. Ela vai te colocar centralizado. E, principalmente, né? Isso é uma coisa que os ciganos trazem, né? Cuide da sua família, cuide das coisas. Não destrua a família do outro, não traga problemas para o outro, não seja leviano, vamos colocar assim. E essa cigana, ela trabalha com seus aconselhamentos e com palavras extremamente duras, que ela é uma cigana que traz ali, vamos dizer, é aquela que chama na orelha. Sim.
Isso. Então, as pessoas, quando vão fazer os seus pedidos para ela, se estiver se desvirtuando, isso, claro, né? Lei de atração é uma coisa que funciona. Pode parar ali com a Madalena. Então, assim, peçam isso. Peçam que os aconselhamentos venham para que vocês encontrem o amor verdadeiro. Peçam para que essa energia conciliadora, a energia sexual, seja para conciliar, que os bons conselhos, uma estruturação, e não maus conselhos para simples momento ali de prazer, satisfação de ego. Não peçam isso para ela, tá? Porque ela é uma grande conselheira, né? E uma coisa que essa cigana não aceita, a traição. Ela não aceita e ela vai ali mostrar que não é o caminho. E vai tentar centralizar as pessoas para que ajudem, que encontrem o seu amor verdadeiro. Uma coisa que todos os ciganos e as ciganas, até que você citou, eles trazem iguais ao bom senso, a justiça divina, né? A ética, a moral, é isso. Todos eles trazem isso dentro de cada um, a sua especialidade, aquilo que viveram, mas todos focados na moral, bom senso, né? Moral, bom senso. Isso é muito bacana, sabe assim? Porque foi uma coisa que nunca foi falado deles, nunca. Nunca é falado, sempre é falado, cigano engana, cigano rouba, cigano roubou, cigano fez isso, eles são aqueles, se você não prestar atenção, ele vai te ludibriar. Mas hoje, espiritualmente falando, eles nos contam das suas famílias, eles nos contam, né, ali que eles querem o amor verdadeiro, se casam muito cedo, respeitam as suas mulheres, os seus filhos. Os filhos, né, são para eles o maior presente de Deus e eles realmente amam muito seus filhos e velhos. Tanto é que até hoje você não encontra um cigano na rua jogado e nem crianças ciganas jogadas. Isso é uma das grandes diferenças até hoje. Se você pode olhar na nossa cidade, você encontra velhos e crianças abandonadas, sim, mas você não encontra ciganos e crianças ciganas abandonadas. Respeito que se tem, né? Exato. Então, tudo isso é para se ver. E até hoje, né, eles respeitam a Cris Romania. A Cris Romania é o grande conselho dos ciganos mais velhos, que o que for determinado é respeitado. Então, isso isso é tradição, né, que é colocada ali em ordem. Não vou dizer que não tenha hoje alguns atos, né, de rebeldia. Acredito que hoje os ciganos, sim, eles escolham os seus parceiros para se casar e para ter ali a sua vivência, né? Mas isso foi o crescimento. Mas até hoje, né? Não faz muito tempo passou no NetDeal, né? Os casamentos assim prematuros, né? E me passa um casamento cigano, né? De 2 jovens aqui em São Paulo, em que os pais escolheram ali o casamento dos filhos. Então você vê até hoje muito da tradição, você vê até hoje muitas das coisas acontecendo. Então imagina isso espiritualmente. Eles nos entendem, nos respeitam, mas é a hora que vem, presta atenção na sua família, olha, presta atenção nos seus hábitos, presta atenção nos seus costumes. Olha, se você faz isso, acarreta isso. Não faça isso, faça isso. Então sempre está ali, sim, rodeando de pessoas e falando o quanto é importante a família, o casal. Bacana, isso, muito bom. Isso, é muito, muito. Então eu acho assim, lindíssimo tudo isso, né? E assim, eu vou deixar todo mundo doido, Alan, porque só vai dar para falar de mais um. Sério? Sério. Mas da Carmen você não vai. Não, deixa pra noite. Eu tinha perguntado aqui, da Carmen ela vai falar também. À noite, não vai dar tempo. Não, eu ia comentar com você. Depois começou o curso de baralho cigano online, a gente, não é só essa turma como as outras, apareceram muitas pessoas que começaram a trabalhar com Carmen, né? Você vê assim, as pessoas que passaram, eu acho que como estavam ligadas a essa energia, né? Muitas pessoas vieram trabalhar. Exato. Porque assim, Carmen tem uma grande missão. Eu só vou falar um pouquinho, então. Eu ia falar da Rosita,
tá? Que ela é uma cigana que trabalha, claro, no clã dos ciganos dos rios, lagos e cachoeiras, né? Então o trabalho dela, assim, é um trabalho lindíssimo, é uma cigana que segue a regra mesmo, sofreu por amor, mas casou com quem foi determinado, mas assim, eu vou contar um pouquinho até porque que há esta... não vou contar da cigana da estrada, olha, vou deixar todo mundo louco, olha. Eu ia contar da Rosita, do cigano Pablo, da cigana da estrada, né? Lógico. E é claro, né? Que eu vou falar ali. Eu só vou contar para vocês qual é a missão de Carmen, tá bom? Para que vocês possam entender, né? Porque ela diz o seguinte, que ela escolhe ali vir trabalhar na Umbanda, isso foi uma escolha dela, ela já falou isso, né, muitas vezes, que ela escolhe para poder ali ter não só as suas magias, mas também pelo caminho que isso, né, traz. É uma grande egrégora, a egrégora da cigana Carmen, sim, é uma cigana que trabalha, né, direcionando realmente, mas é também pelas coisas que ela passou, né? Então ela passa aí algumas coisas que é muito bacana. Então, assim, o seu trabalho é o de despertar nas pessoas o poder que elas mesmas possuem em realizar as coisas boas. É um dos fatores, tá? O outro, ela é uma entidade mensageira do amor, uma representante do elo das ligações dos mundos, tá? Então, quando ela fala desse elo, ela fala da seguinte forma, que ela que leva ali, claro, os pedidos, né, para ali as súplicas dos consulentes que estão pedindo as coisas, né, e dentro do merecimento de cada um recebe aquilo que foi pedido, né, e o trabalho dela, o mais importante, agora você vai ficar feliz, Alan. Sério, muito feliz, é o de despertar, né, das pessoas para a espiritualidade e para a humildade, que para ela caminham juntos. Então, quando ela traz ali as palavras, ela traz ali este conhecimento, é para despertar isso nas pessoas. Ali, despertar a sua espiritualidade, despertar a sua humildade, levar ali, fazer este elo. Então, ela escolhe trabalhar, é outra que escolhe trabalhar na Umbanda e traz esses conhecimentos, né, que tanto de magia, quanto de todos os conhecimentos que ela tem aí, de cartas e dessa espiritualidade aí. Faz muito tempo que ela não reencarna aqui na Terra, ela só coordena realmente essa grande egrégora aí, que hoje tem muitas e muitas Carmens, Carmencitas, Carmelitas e todas as variações de Carmen que pode se ter trabalhando dentro dessa egrégora, mas é para isso. Essas ciganas hoje estão aqui para despertar, né, a espiritualidade e a humildade nas pessoas. Elas são, sim, grandes mensageiras do amor, tá? E representam mesmo isso através das suas palavras, né? Mas elas desejam despertar isso, o que as pessoas podem fazer de bom. Então, seja através de palavras, seja através dos seus conhecimentos, seja através das suas magias, não importa. Ela tem isso aí, né? Então, mas é só um pouquinho. Só um pouquinho de Carmen, só um pouquinho, né? Porque a gente tem muito, sim, para falar dela. E ela, o trabalho dela é de uma grande egrégora realmente maravilhosa, trazendo ali todo o seu amor e todos os seus conhecimentos, assim como todas as outras. Então, quando eu falo hoje do cigano Jacó, quando eu falei hoje do cigano Leroux, né, que eram ciganos que eu nunca tinha citado para vocês, eu conto ali um pouquinho deles para vocês. Nossa, é importantíssimo falar da grande egrégora, que são as lendas, né, da Esmeralda, né, conto aqui um pouquinho para vocês, né, da lenda da Madalena, né, que vocês veem os cuidados, né, que os ciganos têm, que eu acredito que pode ter acontecido, sim, esses atos de violência com as ciganas, e os ciganos, às vezes, até hoje, não permitem, né, os filhos irem muito tempo para a escola, para preservar, sim, a sua virginidade, principalmente das meninas, e que esses, que quando for viver,
ali o amor, ou conhecer o seu parceiro, que seja um momento realmente de alegria e não um momento que venha trazer sofrimento, né? Então, muito importante isso que se coloca. E Madalena cuidando para que isso não aconteça. Muito bonito, né? Bacana. É interessante saber disso, realmente, né? Como eu acho que as pessoas que trabalham com as ciganas talvez não sabiam dessas histórias, passam a reconhecer alguma coisa que a cigana traga, né, num comportamento, numa forma de trabalhar que você está citando aqui. Exato. E com isso, né, eles vão ficar ainda mais apaixonados pelas suas entidades ciganas, né? Mais apaixonados pelas suas entidades ciganas, mas que a paixão de trabalhar com eles traga também, né, todo o que eles pedem, todo o equilíbrio. E quando nós gostamos de fazer isso, fazemos isso sem esforço. Essa é a grande verdade, é sem um esforço. E isso vai aí de vento em polpa, né? Então é muito bacana como a gente coloca todas essas coisas, né? Bom, a cigana Rosita, né, que ela é uma cigana de origem indiana, então assim, né, vocês viram, eu falei dos ciganos, né, o cigano Jacó, Jerusalém, Lehu, ele é um cigano que é um mouro, então ele é um cigano que ele traz uma descendência aí árabe, mas que é deportado para o Brasil. Agora você imagina o rolo, né? Ele é um espanhol que traz descendência árabe, aí chega no Brasil, é claro que ele vai ter aí um contato com uma outra cigana, que ela pode ser indiana, que ela pode ser espanhola, que ela pode ser brasileira, e mistura mais um pouco, né? Então, fica realmente assim, muito legal todos, né? Por isso que eu acho que os traços são tão bonitos também, porque são muitas misturas, né? Assim como o nosso povo tem muitas misturas, e vai misturando, e quando a gente vê, vai aí trazendo todas as coisas. É lindo de ouvir, de ver essas misturas, né? E aí a Rosita, que é uma cigana indiana, então ela vive uma parte, sim, também na França e na Espanha, que é a nacionalidade do quê? Do pai dela, tá certo? Então, você vê, ela é indiana, né? Passa um tempo na França, passa um tempo na Espanha, né? O que ela traz para ali os médiuns que trabalham com ela? A dança do ventre, porque ela tem uma passagem também no Marrocos e mistura com as ciganas mouras pela passagem que tem na Espanha, né? Que vem a mistura do árabe com o espanhol, que ela vivendo ali, ela vai aprender dança do ventre. Então, muitas vezes, né, as ciganas são espanholas, elas têm que bater palmas, tocar castanholas. Não. Tem uma parte que dança do ventre, que dança com véus, que traz toda uma outra característica, e muitas vezes elas não são egípcias, não. São marroquinas, são tunisianas, são de outros países que tem ali a passagem dos ciganos e que deixa essa semente ali plantada, e que quando eles contam para nós, olha, eu tenho ali essa origem, por que a minha cigana traz isso, né? Ou muitas vezes, uma das coisas que aconteceu nesse curso que foi muito bacana, era eles não entenderem os sobrenomes dos ciganos. Algo novo. Muito. Mas é por causa disso. Então, são ciganos mouros, são ciganos indianos, ciganos, né, ali que vem da Judéia, egípcios, e tudo são nomes muito difíceis, né? Não são nomes muito fáceis, não é como os nossos, né? Silva, Souza, Alves. Então, isso foi uma delícia de se descobrir e, né, e ficou ali, mas é por causa disso. Olha só. Então, ela traz vai se misturando, e é claro que vai, pelas suas passagens, vem os idiomas e vem também ali os sobrenomes, né? Então, isso foi muito bacana quando, né, passa aí. E a lenda da Rosita, que a gente tem 4 minutos, ela conta o seguinte, ela foi aquela cigana obediente. Muito lindo, tá? Porque ela foi aquela que, quando ela chegou a idade de mocinha, ela já dançava, ela foi proibida de dançar, principalmente para os não ciganos, para não despertar o desejo sexual, e com isso ela não vir a sofrer nenhum tipo de abuso sexual. Então o pai proíbe ela de dançar. Com isso,
quando eles estavam nos acampamentos, ela ia para uns lugares mais afastados. Conta esta lenda que ela foi dançar perto do mar para a lua. E que ali passa um homem que a vê dançando e se canta por ela. Com isso, né, ele volta todas as noites para vê-la dançar. Tá? E numa certa noite ele rouba um beijo dela e com isso, né, ela se apaixona. Mas ela estava prometida para outra pessoa, né? E claro que o frigir dos ovos, para quem ela estava prometida ver este homem a observar a dançar, e ele avisa que vai matá-la, que vai matar este homem, né? Porque ela está prometida e ela vai se casar com outra pessoa. Então, Madalena foi aquela que ela viveu, Madalena não, a Rosita foi aquela que viveu para os filhos, para a casa e para a dança. Ela conhece o amor verdadeiro através de um beijo, mas ela obedece às regras. Ela obedece com quem ela vai se casar. Ela sabe, sim, que este homem veio a falecer, né? E ela falece de tristeza, porque ela não ficou com o homem que ela veio a se apaixonar. Mas ela cumpre até o último momento da vida dela todo aquilo que foi determinado. Então, ela é aquela cigana que, sim, ela vai cuidar e trazer os aconselhamentos para que as pessoas não sofram de amor. Trazer na renovação dentro dos lares, porque ela é uma mulher que respeita todos os costumes ciganos e é obediente até o último minuto. Mas ela sabe, sim, o que é sofrer por amor. Então, ela não permite isso. Por isso que ela é uma cigana dos rios, Lago do Clã, dos rios, lagos e cachoeiras. Porque ela quer trazer a renovação, diluir mágoas e tristezas, trazer para as pessoas o quê? A flexibilidade, que muitas vezes não se tem dentro dos relacionamentos. Então, a história dela, na verdade, é uma história triste. Sim. É uma história triste, mas de total obediência e abnegação. Total obediência, porque ela é aquela que cumpre todas as ordens, ela faz tudo ali, ela não desonra os pais, ela cumpre tudo, tem os seus filhos, os cria e continua a levar sua vida. Ela morre sim de tristeza, tá? Mas porque ela não encontrou de novo aquele homem que roubou aquele beijo na praia enquanto ela dançava. É uma história assim, bem... que fazia a gente chorar. Mas é bem bonito mesmo, toda essa história, tudo isso que se passa, né? Para deixar vocês aí alucinados, porque à noite, né, eu vou contar para vocês, é claro que eu vou falar da Cigana da Estrada, tá, para vocês, da Sulamita, eu conto melhor, do Cigano Pablo, que é linda a história do Cigano Pablo, assim como do Cigano Vladimir, que a história dele se entrelaça ali no determinado momento com a Esmeralda, então tem ali um entrelaçamento da lenda, tá? E terminam com Carmen, é claro, né? Só contei um pouquinho só de Carmen. Vocês já sabem o que vai ter à noite, às 9 horas ao vivo aqui. Exato, então vocês não podem aí perder, né? Porque é delicioso ouvir as lendas ciganas, né? Para que vocês entendam ali um pouquinho. Eu gostaria de contar de todos para vocês, tá? Todos mesmo, que eu tenho uma boa quantidade das lendas ciganas que trazem aí para vocês todo o entender. Eu conto aí um pouco deles, né? Que vocês vão aí levando toda essa inspiração cigana para a vida de vocês. E é tão bom a gente ouvir deles, ouvir do que eles trazem, né? Quando eles permitem contar e a gente escrever, é muito bacana, porque vocês passam a ter aí um pouco mais do conhecimento desta grande egrégora, e essa grande egrégora, claro, que traz aí todo esse amor para a gente. Então, vocês descobrem aí um pouquinho desse povo cigano, deste grande amor, tá certo? Que pena que acabou, né, Alan? Tenda cigana, mais uma vez. Muito bom. O tenda acaba e vocês ficam com água na boca para o Magia Cigana, né? Que eu abro com a Cigana da Estrada, né? Porque ela é faceira. Ai, como ela é faceira. E vocês
não podem perder o Magia Cigana, né, Alan? Verdade, às 9 horas da noite ao vivo aqui contamos com vocês. E lembrando, o pessoal tinha perguntado aqui, nós não estávamos online no MSN, porque as dúvidas que vocês até tiverem do programa de hoje, enviem à noite também para a gente responder, a professora responder, tá bom? Exato. Eu respondo com o maior prazer do mundo, tá? Ali as perguntas, né? É que o Tenda, ele é tão curtinho, né, Alan? Ele é tão assim, então a gente tenta levar a maior parte dos conhecimentos mesmo, para que vocês tenham, assim, as suas vivências e possam aí estar conhecendo um pouco mais desse povo, né? O Magia Cigana não. O Magia Cigana dá pra gente ficar mais à vontade, dá pra gente ouvir tudo que vocês têm também a nos contar e a perguntar, né? É mais flexível. Então, né? Então, a gente espera à noite, né, Alan? No Magia Cigana, né? Boa tarde, professora Rosa. Boa tarde, fiquem com Deus e até a noite. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br.